com muita alegria, nós estamos iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. E nós, como sempre fazemos, nós vamos iniciar a nossa atividade fazendo a oração que o Senhor nos ensinou para efetivamente pedir a proteção para iniciar as nossas atividades. Abraçando a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os nossos amigos que se encontram na sala estudando Espiritismo, todos que compusemos a rede Amigo Espírita. Então, eu convido vocês para nos acompanhar na oração que Jesus deixou como ensinamento luz, conforme a descrição do Evangelho de Mateus no Sermão da Montanha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, os nossos erros, à medida em que aprendermos a perdoar a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E assim, com esta oração, amado Mestre Jesus, nós te pedimos a autorização para iniciar com muita alegria mais um encontro, mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, pedindo, Senhor, que envie os teus benfeitores espirituais para que eles possam guiar o nosso trabalho, para que possamos, Senhor, não só recolher os elementos que nos elucide quanto às necessidades da vida, mas a medicação imprescindível para que possamos, Senhor, curar as nossas mazelas e encontrar as forças suficientes para continuarmos no desiderato do aprendizado e do serviço. Mas que também, Senhor, facultado pelo espírito de solidariedade, de trabalho e, acima de tudo, de fraternidade, possamos nos alimentar com estas vibrações, com essas energias que só o amor pode oferecer. E assim, Senhor, nós te pedimos, portanto, autorização para iniciar os nossos estudos da noite. Abençoe, Senhor, a todos os lares, a todos os corações que nesse momento sintonizam com essa rede do bem. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, irmãs e irmãos, nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria para dar continuidade aos nossos estudos das noites de terça-feira, com esse programa que tem nos felicitado tanto, que tem nos abençoado com expressões extraordinárias, revigorado até o nosso ânimo de vida. E nós estamos num momento muito interessante do trabalho, porque um dos objetivos do mesmo era não só trazer o pensamento de Emmanuel através de tantos livros, mas também falar da história dos amigos para sempre. E ele é, com certeza, um dos maiores protagonistas desse trabalho. Portanto, hoje nós estaremos dando continuidade a essa série que tem aspectos históricos que remonta ao sonho de Públio Lentulus.
Estamos trabalhando com o livro, portanto, há 2000 anos. Especificamente, na apresentação que Emmanuel fez quanto ao trabalho, quanto à abertura do seu coração, quanto aos depoimentos que efetivamente seriam importantes para ele, e também histórias que iriam e como estão marcando o nosso coração. Nesse instante do trabalho, nós já chegamos no primeiro capítulo do livro há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus Cornélio estava reunido com seu amigo Flamínio Severus. E ali ele está abrindo o seu coração quanto às dificuldades do caminho, um momento de sua vida que ele estava profundamente tocado. Ele se encontrava com mais ou menos 29 anos de idade, pai de 2 filhos, sendo que um deles, no caso Flávia, a mais velha, uma garotinha de em torno de uns 4 ou 5 anos de idade, estava acometida com a hanseníase, que na época era tratada como a lepra. E em meio a esse instante de profundos testemunhos no lar, ele vai viver um momento também muito importante no que remonta às suas questões de ordem pessoal, não é? Porque ele teve um sonho, e ele vai, nesse diálogo com Flamínio Severus, ele vai narrar esse sonho. E na última semana, nós caminhamos alguns aspectos do sonho, e gostaria, portanto, de trazer como reminiscência, né? Como apenas um pequeno resumo, o movimento, quando ele coloca a sua dificuldade e alguns questionamentos que começaram a brotar na sua intimidade com relação às questões da espiritualidade, face a alguns diálogos que ele teve, inclusive com Parmênides, que era um velho liberto grego que trabalhava no solar dos Severos. E nesse momento do diálogo ele vai falar sobre a lógica que Parmênides discursou com ele sobre a reencarnação, sobre as diferenças sociais, o motivo das facilidades para uns e dificuldades para outros, enfim. E Flamínio Severus, um tanto quanto materialista, né? Face àquele momento, os dois representantes do Senado romano, esses assuntos eram tratados com muitas reservas, não é isso? Então, tanto que o Flamínio Severus diz assim para ele, é mais ou menos aqui que a gente vai retomar o trabalho, e convidamos a vocês que possam adquirir a obra 2000 anos, porque um dos objetivos desse nosso encontro é estimulá-los a ler esse romance, que é um verdadeiro tratado de evangelho. Vamos lá. Flamínio Severus meneou a cabeça como quem desejava afastar uma dúvida, mas retomando seu aspecto habitual, obterou com firmeza: fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas, no culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo de nossa arregimentação política. A única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais, com as maiores ameaças à infibratura do nosso ânimo, sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos. Princípios, aliás,
que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Já oferecestes algum sacrifício no templo, depois de tão angustiosas dúvidas? Tenho sacrificado, respondeu o senador Lentulus, aos deuses, segundo os nossos hábitos. E ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Aqui a gente vai estar retomando, hein? Um sonho? Um sonho? Como pode, meu amigo, a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundos cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. Aqui o escritor Emmanuel, falando de Públio Lentulus, já começa a abrir para nós os horizontes para ele fazer o relato da história. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. A chuva, agora em bátegas pesadas, caíam continuadamente. Era o início de noite, de uma tarde cálida, que a ventania visitava a casa do patrício romano, e aqui a chuva, nesse momento da conversa, já caía, conforme ele descreve, em bátegas pesadas, fazendo os mais fortes transbordamentos do implúvio e represando-se na piscina que enfeitava o pátio do peristilo, a mansão romana. Os dois amigos haviam se recolhido a um largo banco de mármore, reclinando-se nos estofos orientais que o forravam, prosseguindo na palestra amistosa. Agora que a chuva vai cair mesmo. Vamos lá. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distinguem da fantasia. Tal a sua expressão de realidade irretorquível. Esses sonhos nos visitam, que se apresentam tão claros que não tem para nós qualquer condição de duvidar da sua realidade. Não é verdade? Agora ele vai descrever. Se prepare. Se ajuste na cadeira. Eu convido não para reclinar demais, fechar os olhos e apagar a luz, porque senão não vai conseguir acompanhar a história, a não ser depois dos primeiros passos do senador, que vai desdobrar e vai parar lá em Roma antiga. Só brincadeira com você. Voltava eu de uma reunião no Senado, onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Recolhi-me cedo, e quando parecia divisar junto de mim a imagem de Temis, que guardamos no altar doméstico, os romanos tinham os seus altares domésticos. Aqui ele se refere a Temis. Era de alguma forma também culto aos avoengos. Considerando as singulares obrigações de quem exerce as funções da justiça, senti que uma força extraordinária me selava as pálpebras cansadas e doloridas.
No entanto, via outros lugares, reconhecendo paisagens familiares a meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Eu vou fazer um comentário. Ele voltava do Senado, acabrunhado, preocupado com muitas questões da justiça, que ele era representante. O cenário, as dificuldades, as apreensões favoreceram para que começasse a abrir um painel que ele vivera com muita intensidade em existência pregressa. É isso que a gente vai ver. Paisagens familiares a meu espírito, das quais me havia esquecido inteiramente. Prestemos atenção, porque isso acontece muito com o encarnado, quando lhe é permitido voltar ao passado. Continuando o senador. Realidade ou sonho? Não sei dizer. Mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da República. Eles estavam aqui mais ou menos no ano de 30 da era cristã. Os tempos da República se remetem antes do imperador, do primeiro imperador, Otávio Augusto, que assumiu os destinos, a condução de Roma, por volta do ano 30 antes de Cristo. Portanto, 60 anos antes desse momento que vivia o senador Públio Lentulus Cornélios com o seu amigo Flamínio Severus, que também era senador romano. Ok? Só que ele está no sonho se referindo ao consulado. Ele estava revestido das insígnias de cônsul. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o via ao meu lado, bem como a Cícero, que se me afigurava duas personificações: do mal, Sérgio Lúcio Catilina, e do bem, Cícero. Sentia-me ligado ao primeiro, Catilina, por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado. E, participando com ele, da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa. Nós vamos ver isso depois. Ele era pretor também. Assumindo as direções das reuniões secretas, onde decretei assassínios nefandos. Num relâmpago, revivi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas do sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei, atemorizado, como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso. A rede de infâmias
perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados. Antes de continuar, a abertura do passado pode funcionar para o psiquismo de duas maneiras. A primeira, por informação. Um benfeitor espiritual, uma revelação mediúnica, pode dizer para você o que aconteceu no seu passado. Quando nos referimos a um benfeitor espiritual de uma forma mais clara, tenderemos a refletir sobre esta informação, principalmente no mundo espiritual. Porque podemos dizer que quase é raro uma revelação clara, detalhada, no que remonta ao nosso passado espiritual. Quando nós mergulhamos no processo da reencarnação, o esquecimento do passado é de um valor extraordinário, porque o espírito, entendendo que Deus impõe a reencarnação com o fim de o fazer progredir, tal para uns expiação e para outros missão, essa é a questão 132 do Livro dos Espíritos. O processo da expiação e das próprias missões, eles trazem consigo desafios importantíssimos para que o espírito vença os seus próprios limites e, ao mesmo tempo, amplie a dinâmica dos seus potenciais por agir em sendas desconhecidas, convivendo com pessoas diferentes, circunstâncias que podem ser parecidas, mas que trazem toda uma, vamos dizer assim, uma novidade temporal, espacial, que vai efetivamente nos convidar a viver uma novidade. O lidar com o desconhecido é muito importante. Então, eu estou dizendo isso porque primeiro nós devemos tomar muito cuidado com revelações que remontam ao nosso passado. E tem muita gente procurando por aí. Eu me recordo agora de um professor que nós tivemos em doutrina espírita aqui em Belo Horizonte, que foi o nosso querido Honório Abreu. O Honório Abreu, com quase 60 anos de mediunidade, ele me dizia assim: Carlos Alberto, a gente conversava muito sobre o passado, sobre revelações, principalmente quando eu tive até a oportunidade de ter escrito o livro Diálogos e Recordações, Chico, Diálogos e Recordações, a partir das memórias do Arnaldo Rocha. Nós discutimos muitas coisas do livro. E ele sempre dizia assim, que a gente deve ser muito cauteloso com revelações espirituais, para que a gente não venha a ser engaiolado pela ilusão, pela vaidade ou pela mistificação que campeia no mundo espiritual inferior e que muitas vezes encontra em médiuns precipitados, afoitos,
ou que desconhecem doutrina espírita, e costumam sair propagando isso por aí. Então, por exemplo, ele falava que ele já tinha tido muitas revelações sobre o passado dele. Então, por exemplo, uma determinada personalidade que tinha sido declinada para ele tinha sido um faraó no Egito, que eu não vou citar o nome agora, porque eu acho que não cabe. E ele tinha me dito que ele tinha escutado essa revelação ao longo dos 60 anos de mediunidade dele por mais de 30 médiuns. Por mais de 30 médiuns diferentes, em épocas, de lugares, ninguém conhecia, e como ele era muito criterioso, quando ele recebia uma informação, até o médium para relatar para ele, relatava de uma forma velada. E aí, a Nilda está até pedindo para me contar. Foi um período muito interessante do Egito. Mas, todos eles, né? Eu não vou te dar a pista, não. E aí, o que aconteceu? E ele falava assim, mas eu ainda tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas porque tem algumas coisas que não batem com um perfil psicológico, com a linha mental. Então, vocês imaginem, isso eu estou falando com um estudioso, e com quem tinha autoridade, que conhecia de doutrina espírita e conhecia de mediunidade. Não vou nem falar que ele conhecia de Evangelho e Antigo Testamento, porque senão eu vou encher demais o currículo dele. Porque ele tinha autoridade mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, o passado vem por revelação, e ele vai encontrar no expectante uma resposta de acordo com a posição espiritual, o conhecimento e etc. Ok. Mas existe um outro momento, um outro movimento, uma outra dinâmica, que é o passado voltar com o expectante, ou no caso, o próprio espírito revivendo o passado. Aí o papo é outro. Porque o reviver, a própria palavra já nos dá um indício, a dica. Porque o reviver é tornar a experienciar as emoções, sejam elas aflitivas, dolorosas, angustiosas, traumatizantes, como também reviver aspectos de euforia, de alegria, de amores, de romances, de espiritualidade. Então, Emmanuel está dizendo, a gente gosta de estudar Emmanuel dessa forma, e eu convido vocês a refletir assim, para que vocês encontrem maneiras diferentes de estudar Emmanuel. Mas, particularmente, eu gosto de estudar Emmanuel, muitas vezes, quando ele está fazendo uma descrição histórica, um relato literário, porque atrás do que ele está escrevendo, ele está nos trazendo conteúdo para revelar princípios doutrinários de alcance expressivo. Então aqui, eu dei essa volta toda, desculpem, interrompi a narrativa, mas exatamente para trazer para o nosso cotidiano. Porque o nosso passado está voltando. E ele volta não é só através de sonhos. O nosso passado volta muitas vezes através de uma vivência no nosso cotidiano, que costuma ser pura repetição do que você viveu lá atrás. E que nem sempre você consegue entender a força, a pujança que está despertando dentro da sua intimidade. Porque os painéis, eles ajudam na reconstrução de uma página que está mais adiante e que nós vamos passar. Vamos lá, continuando. Ao drama do relato do senador. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder,
para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E o meu coração desalmado não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. O preço que ele pagou, nós vamos ver mais à frente, foi uma morte muito dolorosa. E no próprio livro Há 2000 anos, nós vamos encontrar um episódio que o seu filho raptado, Marcos, sem saber que o prisioneiro era seu pai, Públio Lentulus, amando de André de Gioras, cegou uma cena muito marcante do livro Há 2000 anos. E aqui estava uma das causas. Ele mandara arrancar os olhos das suas vítimas. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, porque ele foi descoberto, a trama toda foi delatada, e a gente pode voltar nesse episódio mais à frente. Agora, voltando à época de Sura, a gente pode entender alguns aspectos desse depoimento. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento. Experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. Esse estrangulamento ainda ele pagou o preço alto no futuro. Pra vocês terem uma ideia, o assunto é complexo. E eu posso aqui agora, já que a Cleusa citou Nóbrega, uma das dificuldades de Nóbrega tinha a ver com estes episódios. Nóbrega era gago, tanto que quem fazia o evangelho era Anchieta. Mas quem era o médium de efeito físico era Nóbrega. E quem cuidava próximo, quem pegava no chifre do boi, se eu posso assim dizer, era Nóbrega. Enquanto Anchieta trabalhava num outro nível. Os dois faziam uma dupla perfeita. E certa feita, Nóbrega, aí eu vou ter que contar um outro episódio. Nóbrega utilizou de recursos, de estratégias, para vencer uma batalha com os índios, mas isso fica para o futuro. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante de minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno, plano espiritual inferior, onde não penetram as claridades dos deuses. Vocês têm estudado o livro Nosso Lar? Alguns aspectos que André Luiz narra, é o que ele está tentando dizer aqui, porém falando do mundo dos deuses. A grande multidão de vítimas, aquelas vítimas, acercou-se então de minha alma angustiada e sofredora. Aqui ele está dizendo, é minha alma, Públio Lentulus, Sura. Ele está narrando uma experiência pregressa, com todos os detalhes, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços. Como é triste!
Como é complicado você se deparar com as cobranças no mundo espiritual. E tem muita gente sofrendo na Terra debaixo dessas cobranças. Debaixo dessas cobranças. Eu atendo muitos casos assim, e que a gente tem informações sobre o passado espiritual. Só que para a pessoa, a gente trabalha no consolo. Calma, minha irmã. Vamos orar, vamos participar da reunião, vamos tomar passe. Ah, mas isso não está resolvendo. Está resolvendo, é devagar. Você tem lá uma pleiade de espíritos cobrando o passado. A espiritualidade vai trabalhando a sensibilização desses espíritos gradativamente. É devagar. Foi Cícero que mandou matá-lo, sim, como a Cleusa está dizendo. Isso é história, gente. Agora, tem aspectos da história que a gente precisa de estudar. Inclusive, Cleusa, Cícero se tornou um grande amigo dele depois. Aqui, vivendo em Belo Horizonte. Vamos continuar. No século XX. Só para te dar uma dica. Por quanto tempo estive assim prisioneiro desse martírio indefinível? Pede a referência do tempo. Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia. É o Cirineu. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. É da lei. A gente tem que pagar o preço da opção, da escolha. Mas Jesus não nos deixa abandonado. Isso é promessa, amor, insofismável, inquestionável. Até para o materialista, que outro dia eu estava conversando com um, ele falou assim, engraçado, eu não acredito em Deus não, mas eu estou passando por uma dificuldade e de alguma forma eu sinto que eu estou tendo algum tipo de ajuda. Não sei de onde. Eu falei, não me preocupa não, o importante é a ajuda, eu falei com ele. A figura celeste de Lívia, que no meio desse vórtice de pavores estendi-me as mãos fúlgidas e carinhosas. Afigurava-se-me que minha esposa me era familiar de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves, que me conduziram a um tribunal, onde se alinhavam figuras estranhas, porém venerandas, aos benfeitores. Cães respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu. Emissários dos deuses para o julgamento dos homens da terra. A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam perante todos os presentes. Era um tribunal, era uma reunião. Que tribunal daquela ideia de julgamento? Era uma reunião, debate e definição de ajustes e projetos. Os meus pensamentos mais secretos eram conhecidos por todos. Olha que interessante, gente. Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis, porque sua destra pairava sobre minha cabeça como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Sempre que nós estamos diante da verdade, o consolo, a mão suave e benfeitora paira sobre a nossa cabeça para simbolizar aquele carinho, aquele aconchego, para que a gente possa adocicar o coração, para entender o que a consciência está dizendo. Desnecessário será dizer-te, Flamínios, do meu espanto e do meu receio. Diante desse tribunal que eu desconhecia, quando a figura daquele que me pareceu a sua autoridade central me dirigiu a palavra exclamando. Agora eu vou pedir para vocês respirarem fundo.
Vamos beber um pouquinho de água. Vamos nos ajeitar na cadeira. Aumente um pouco o som. Preste atenção, querido ouvinte. Porque esta palavra vai exclamar algo que bate com o que foi exclamado para todos nós antes. Ou está sendo exclamado agora. Ou quem sabe vai ser exclamado no seu sonho dessa noite. Públio Lentulus. A justiça dos deuses, na sua misericórdia, justiça dos deuses, na sua misericórdia, diferente da justiça dos homens, que não tem misericórdia, cheira violência. Determina tua volta ao turbilhão das lutas do mundo, para que laves as nódoas de tuas culpas nos prantos remissores. Isso é extraordinário. As lágrimas remissoras vão lavar as nódoas. Isso aqui, gente. E a gente está brigando com a dor. A gente está desesperado. Nós estamos nos julgando injustiçados. As lágrimas estão lavando. A dificuldade está batendo na sua porta, amigo. Porque chegou a hora de você tomar consciência mesmo. E não tem volta. Agora é para frente e para o alto. E dependendo da sua adesão consciente à lágrima, que na realidade representa a aflição, a dificuldade, você pode ser instrumento para transformar esta lágrima em chuva fertilizadora do jardim dos teus sentimentos, do teu coração. Você pode encontrar a cura? Pode. Transforma-te intimamente, que você obtenha a cura. Pode ser que inclusive essa cura seja física, porque inicialmente eu estou falando da cura espiritual. Mas ela pode redundar numa cura física dessa doença que a princípio não tem cura. Porque você está pegando no gancho, ou melhor, você está engrenando uma marcha no carro, você está pegando uma velocidade que a espiritualidade pode dizer assim, vamos dar uma trégua, vamos dar a oportunidade, porque pegou o embalo e pode transformar o mundo íntimo nesse embalo que ele pegou agora. Viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais. Foi a época mais importante da história da humanidade, gente. Porque foi a época que encarnou o governador, o príncipe, o rei dos reis, na figura do homem mais humilde, mais simples, mais sábio, mais misericordioso, mais amigo de todos os tempos, Jesus. E para ele encarnar, nós precisamos de entender isso com calma. Ele não encarnou sozinho. A simples, não posso nem dizer assim, a redução vibratória dele, para que ele pudesse, inclusive, ter um corpo de carne, que, diga-se de passagem, era um corpo de carne diferente de um corpo de carne comum. Você não vai ter notícia que Jesus teve doente, gripado, com renite, sinusite, otite. Você não vai ter essa notícia. Porque são expressões que nós estamos longe de entender, que chegam até a falar que ele tinha corpo fluídico. Mas na realidade isso é uma discussão que não cabe aqui. Mas que o corpo dele era diferente, basicamente era. Mas era um corpo mortal, que nasceu e morreu. Foi crucificado. Aquilo, para alguns, aquilo foi encenação. Então aí a gente discorda.
Aí a gente não entra nesse diapasão. Mas que o corpo dele era diferente, era diferente. E com a redução perispiritual dele, aglutinação molecular, que a gente cientificamente não consegue nem imaginar do que vem a ser isso, é óbvio que houve um saneamento espiritual no planeta. É óbvio que houve uma reencarnação de muitos espíritos que vieram para, de alguma forma, segurar um pouco de tudo que estava acontecendo de uma forma muito complicada. E observem bem, esse saneamento, ele não se dá assim, alguns meses antes. Esse saneamento acontece muito antes. É uma sequência de gerações que vão reencarnando para abraçar aqueles que estão num contexto muito complicado e de alguma forma dar uma contida nesse processo. Vocês imaginem, a chegada de Jesus, isso aqui cabe até em nível histórico. A chegada de Jesus se deu mais ou menos 70 anos depois dessa conspiração de Catilina. Roma estava, vamos dizer assim, ela tinha atingido o ápice do processo da República, da liberdade ansiada pelo primeiro rei de Roma, pelos primeiros colonizadores que entendiam um Estado soberano, igualitário, justo e profundamente produtivo. Roma tinha atingido isso. Tanto que esse período foi o período que marcou a estada dos maiores generais da história de Roma. E que, diga-se de passagem, pela vaidade humana, acabaram percebendo que estava acontecendo um movimento vamos dizer assim, de expansão, de organização do império cada vez mais, e isso trazendo dividendos, escravos para dentro de Roma. O poder subiu na cabeça, talvez da grande maioria, para não dizer todos, é meio complicado afirmar, mas a grande maioria. E por isso é que a gente vai entender que esses generais acabaram se conflitando. E nós estaremos aqui, nessa história, num depoimento pessoal de profunda humildade, de profunda abertura de um coração, se colocando no plenário do julgamento de todos que adentraram essa história. Nós vamos entender que tudo isso precedia um grande acontecimento. Tanto que depois de tantas brigas entre esses generais, com a própria queda do segundo triunvirato, que foi de Marco Antônio, de Lépito e de Otávio, Otávio assumiu a condução e se autoproclamou o imperador de Roma, o primeiro imperador de Roma. E quando Otávio assumiu, Roma entrou num período da chamada Pax Romana, que foi um dos períodos de mais, vamos dizer assim, de mais tranquilidade dentro do contexto que vivia esse grande império, principalmente na própria cidade de Roma. Porque as conquistas, as questões ibéricas, enfim, elas tinham dado uma quietada com a própria morte de muitos desses generais, como o próprio Lépito, Pompeu, Crasso, Clódio. Nós podemos citar o maior de todos, né? Aquele que era o líder dos líderes, que foi Júlio César, o Marco Antônio citado, enfim, todos eles saíram do cenário. E houve então um período que Roma cresceu muito culturalmente,
Roma cresceu muito em construções de templos e etc., porque tudo isso fazia parte de um próprio contexto de vamos dizer assim, um equilíbrio energético, vibracional da época, porque Jesus estava a caminho do nosso contexto planetário, no sentido da encarnação. E aqui os benfeitores estão falando isso para Públio Lentulus, o senador desencarnado que estava numa condição paupérrima, miserável no mundo espiritual diante de tanta dor. É isso, é esse momento. Nós precisamos de contextualizar para a gente entender isso aqui, senão a gente fica assim, então tá o período que Jesus, aquele período que Jesus estava chegando, e ficamos assim na periferia. Nós temos que mergulhar um pouquinho na história para entender a lei de justiça, a misericórdia, o amparo e os desafios que o espírito é convidado a vivenciar dentro desse circuito fantástico, extraordinário, chamado reencarnação. Continuando, nós estamos... viverás numa época de maravilhosos fulgores espirituais. E os fulgores espirituais não aconteciam só em Roma, tá, gente? No planeta inteiro. Vamos refletir. Lutando com todas as situações e dificuldades, não obstante o berço de ouro que te receberá ao renasceres, a fim de que edifiques a tua consciência denegrida nas dores que purificam e regeneram. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico. Ao desafio, ele ia reencarnar poderoso e rico. Porque, diga-se de passagem, a queda de Sura foi em função de desmandos nessa ordem material. E quando ele perdeu tudo que ele tinha, ele teve que reconfigurar a sua vida com a ajuda de Júlia, que foi a sua esposa no passado, mãe de Marco Antônio, Júlias Antônios, e para ele ascender de novo a posição que ele ocupava, ele fez muitas coisas complicadas dentro da política suja, naquele contexto social. Então aqui, já que ele buscou tanto, ele ia receber de volta. Ia nascer no berço esplêndido, poderoso e rico. Por isso é que ele reencarna de novo como Públio Lentulus Cornélius. A mesma gens Cornélias, para ascender. Tanto que nós vamos ver mais para frente aí que lá atrás o Sura, diante de uma médium, ele interpretou uma visão e julgou-se na condição de que seria um novo guia de Roma. Porque Sila foi e outro parente dele foi. E a gente vai contar essa história mais para frente. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o seu desprendimento dos caminhos humanos, com a riqueza ele ia ter que aprender o que é desprendimento. Olha que legal. No instante preciso, possa ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Vou repetir isso. Determinou que sejas poderoso e rico, a fim de que com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, possa ser então elemento valioso para os teus mentores espirituais. Aí nós que já lemos o livro há 2000 anos, podemos estar assim, que momento preciso foi esse?
Nós temos muitas vezes uma vida inteira como um momento preciso. Mas dentro de um contexto de uma encarnação existem alguns momentos que eles são preciosos para que haja uma tomada de posição. Uma escolha que possa auxiliar os benfeitores espirituais que esperam o nosso soerguimento. O benfeitor diz assim para o senador Públio Lentulus: terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade. Como ensanchas a regeneração integral de tua alma, porque chegará o momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos a face escura da terra. A vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois estas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade, quando soar a hora do testemunho das renúncias santificadoras. Lívia seguirá contigo, pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras, na reparação do passado delituoso e obscuro. A essa altura, a voz altiva do patrício ia se tornando angustiada e dolorosa. Amargas comoções íntimas represavam-se-lhe no coração, atormentado por incoercível desalento. A gente lê nesse texto, só pesa em nossos corações as nossas próprias lágrimas. Porque existem nesses momentos de decisão na vida um convite para desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais. Existe um momento da nossa vida. O desprezar no sentido de optar pelo bem que vai te fazer feliz. Geralmente, a tendência é não desprezar. E acabamos desprezados pelas circunstâncias do caminho. Muitas vezes a vida nos pega de roldão. E quando a gente assusta, os painéis estão mudando de fora para dentro. Acabou o dinheiro, acabou a bajulação, acabou a saúde, obliterou os convites, as circunstâncias mudaram e aqueles ditos amigos vão sumir, pulverizados instantaneamente pelas ondas do caminho, e a alma ficará ela com ela mesma. Porque não optou
em fazer isso de dentro para fora. Porque não estamos preparando o coração para uma nova senda de amor e humildade, tolerância e perdão. Todos nós estamos aqui sendo convidados para trabalhar humildade, tolerância e, acima de tudo, perdão. E aí ele vem falar que a vida é um jogo de circunstâncias que todo o espírito deve entrosar para o bem. Tudo na vida nós temos que amarrar, costurar, entrosar, adaptar, adequar à luz e não à treva. Quem foca a mente na luz, porque mente é espelho, e luz que vem realmente do alto, ele faz adesão a essa luz pela vivência que vai garantir essa felicidade prometida. O benfeitor está falando não agora para Públio Lentulus, ele está falando para todos nós que estamos aqui na sala, todos nós que estamos acompanhando esse programa. Aproveita, pois, estas possibilidades que a misericórdia de Deus, eu vou tirar dos deuses, tá? Porque o texto aqui está adequado ao senador. Ele acreditava nos deuses, os espíritos respeitam a sua crença, a sua religião. As possibilidades que a misericórdia de Deus coloca ao serviço de tua redenção. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. Não despreze, ame, valorize, se entregue, confia, siga, faça, porque você pode. Lívia é a esposa dele. Quem não leu o livro eu vou dizer. É alma gêmea. E alma gêmea você não procura. Alma gêmea existe. Cientificamente um dia a gente estuda isso com vocês. Mas eu acho que melhor o assunto deixar para depois, porque a alma gêmea, o Fábio Júnior escreveu até a música, a metade da laranja. Aí tem muita gente casando, descasando, casando, procurando a alma gêmea e não vai achar, vai gemer, porque vai ficar algemado a um contexto de muita ilusão na Terra. A alma gêmea é aquele coração que te ama e que geralmente se apaga. Lívia esteve do lado dele, ia seguir com ele nas provas mais ríspidas e acerbas. O que aconteceu com o senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos? Ele virou as costas para a alma que reencarnou para amá-lo, que ficou 25 anos abandonada dentro de casa pelo orgulho das gens romanas, que se envolveram numa trama urdida pelas trevas. E ela era uma alma intacta, alma pura, alma que reencarnou para cuidar dele, para ajudá-lo, como Alcione fez, por exemplo, com Carlos Flanagan, conforme a descrição do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier. E Alcione fez isso de novo, porque se vocês lerem um livro 50 anos depois, vocês vão encontrar a história de Célia e Ciro. Célia, lá na frente, reencarnou como Alcione para ajudar o Ciro de novo, porque o Ciro precisava ainda da mão amor. Vocês estão entendendo? Trama do destino. As almas que se amam, elas não fogem, elas se apresentam, como Maria fez. Eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme o testemunho, a tua palavra, a tua verdade. Alma que ama, encara, enfrenta, não foge, não escapa,
não dá linha, não abandona. Como que a gente pode, gente? Vamos refletir de alma e coração. Como é que a gente pode falar de amor? Como é que a gente fala de doutrina espírita, inclusive usando microfone, escrevendo livros? E no fundo, a gente está dando linha às responsabilidades. Você sabe como é que você dá linha à responsabilidade? Difamando alguém. Sendo hipócrita. Você está abandonando a responsabilidade. Sendo sarcástico. Sendo chulo. A gente tem visto isso até nas entrevistas por aí. Meu Deus, aonde que está o nosso compromisso com o Evangelho? Vamos pensar. Então você pode abandonar as responsabilidades de N formas, tá? N maneiras. O que os Espíritos pediram para Públio Lentulus foi: o essencial é a tua firmeza. O essencial é a tua firmeza. Sobre ti edificarei a minha igreja. Lembra do discurso de Jesus com Simão, Pedro? Sobre ti edificarei a minha comunidade. Não é nem igreja, é comunidade. O Arnaldo que gostava. Beto, ele não falou igreja, ele falou comunidade. O apostolado. Sobre ti, Públio Lentulus, edificarei a minha constância do amor. Para isso é essencial que você seja firme, disciplinado, que você tenha atenção aos compromissos, purificando a tua fé e tuas obras. Purificar fé e obra é tarefa de toda hora, de todo dia. Na reparação do passado delituoso e obscuro. Gente, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque depois de meia hora de estudo eu vi que eu deveria ter partido do diálogo de Públio Lentulus com Flamínio Severus, a partir desse ponto que eu estou quase encerrando o estudo de novo. O Arnaldo é que gosta. O Arnaldo, outro equívoco. É um equívoco que vem na hora assim, bem ajustada, pelo menos para mim. Porque nós fizemos a mesma leitura, obviamente hoje um pouco mais encurtada da semana passada, porque na outra semana a gente leu desde o início do sonho, aqui a gente pegou da metade, né? Do encontro do senador. Mas eu estou dizendo aqui o seguinte, que hoje nós trabalhamos um aspecto que a gente não trabalhou semana passada. Por quê? Se assim foi, é porque nós estamos precisando de ouvir essa mensagem do benfeitor nesse momento tão importante das nossas vidas. Purificar fé e obra é limpar. Como é que você vai limpar? Eu vou fazer uma conexão aqui com as lágrimas que purificam e que vão limpar as nódoas do passado. Nós estamos sendo convidados pelo trabalho, pelo suor. Ele também irriga, né? Pelas lágrimas, que também podem ser lágrimas de alegria pela vitória. Enfim, abrir o coração para que o orvalho da noite possa auxiliar nas pétalas da nossa sensibilidade, nesse momento tão importante da nossa vida. Só assim que nós vamos reparar o passado. Essas pessoas que estão convivendo conosco,
que muitas vezes a gente gostaria que não tivesse. Talvez alguém aqui podia dizer, pô, eu casei errado. Alguém aqui também pode dizer, mas que filho é esse que eu arrumei? Meu Deus, que família. Como outro dia falaram que eu sou um patinho feio na família. Eu me sinto assim, porque trabalho é esse? Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, mas no trabalho, meu Deus. Vamos pensar, queridos amigos, que estas lágrimas, essas dificuldades, representam esse momento de transformação. O nosso passado é complexo. Por isso, eu gostaria de sentar no triclínio, lá no Pelistilo, com Flamínio Severus, vendo a chuva torrencial caindo, não ter como sair lá da mansão do Aventino, nessa visita transcendente que eu, você, estamos fazendo com Flamínio Severus na casa de Públio Lentulus, para ouvir dele esse depoimento. Eu gostaria de interromper o nosso trabalho de hoje nesse ponto, para que a gente possa concluir o sonho dele, do senador, que ele vai falar de Sura na próxima semana. E como eu falei para vocês, eu não estou com pressa de perpassar os caminhos da história romana, porque elas têm tanto a ver com os nossos dias atuais, ela tem tanto a ver com a sociedade que nós vivemos, e especificamente nesse momento em que o Brasil está vivendo um instante preciosíssimo, um momento de um convite à espiritualização. Embora muitos julguem que o nosso país está à deriva, nós estamos entendendo que a ribalta modificou. A sociedade hoje tem outro nome, mas na essência nós estamos passando por tudo aquilo que a sociedade romana viveu nos tempos de Jesus. E dias gloriosos se aproximam. Por isso que se os gladiadores se revoltaram, liderados por um grego chamado Espartacus, que com um grupo de 50 se transformaram num exército gigantesco de 200 mil homens, e que essa rebelião depois foi controlada pelos generais, dentre eles Crasso, e que estes receberam um prêmio de mais de 5 mil homens crucificados na Via Ápia, à entrada de Roma. Enquanto os generais festejavam, eles brigavam entre eles, acabaram diante de corrupções, de dificuldade, de delações, de mentiras. Tudo isso passou. E Jesus, silenciosamente, se fez menino, se fez criança, e vitorioso, deixou uma história que está poeticamente registrada no Evangelho. E nos dias atuais, conhecendo todos esses mecanismos, todos esses dados, sabendo que o nosso psiquismo está tendo a oportunidade de relembrar, e como afirmam os poetas, relembrar é viver, nós estamos, a partir desse instante de oração, abençoados pela doutrina espírita que nos oferece tantos recursos, nós estamos nos aproximando de uma alvorada de bênçãos. Então não pense que o seu
o nosso Brasil está à deriva. Ele está sob a jurisdição de Jesus. E o que chama a atenção são as vitórias da terra. Nós estamos tentando entender e sentir as vitórias do Espírito. O meu reino não é desse mundo. O meu reino ainda não é daqui. Bendita seja a doutrina espírita, que nos envolve, que nos acalenta e que nos inspira a sermos novos samaritanos deste mundo novo, desse mundo da paz. E assim, nós gostaríamos de nos despedir esperançosos de que possamos nos reencontrar na próxima semana para dar continuidade ao programa Amor e Sabedorias de Emmanuel. Muito obrigado a todos vocês, que possamos ter uma boa semana de aprendizado, de trabalho e, acima de tudo, de consciência no que remonta ao serviço que o Senhor nos oferece. Um grande abraço para todos. Valeu, valeu. Ave, ave, ave Cristo.